E aí, chega essa época do ano e é sempre a mesma coisa, né? Feliz Ano Novo para todo lado. Mas será que a gente já parou para pensar no que realmente está por trás dessa frase? E se essa saudação tão comum escondesse um significado, olha, muito mais profundo? É isso que vamos descobrir agora. Pois é. O que a gente está querendo dizer de verdade quando deseja um feliz ano novo para alguém? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo e ver como essa frase tão simples pode deixar de ser só um desejo de sorte para se tornar uma baita declaração. Uma declaração sobre tempo, propósito e principalmente sobre fé. Ok, vamos começar pelo básico, pelo que todo mundo pensa. Quando a gente fala Feliz Ano Novo, geralmente está desejando o quê? Sucesso, prosperidade, essas coisas, certo? Coisas que a gente liga muito ao nosso próprio esforço ou, vai lá, a um pouquinho de sorte. Só que a perspectiva que a gente vai explorar hoje, nossa, ela vai muito, mas muito além disso. E é exatamente aqui que o jogo vira. Porque, sobre uma ótica bíblica, desejar um feliz ano novo deixa de ser um simples boa sorte, viu? Vira uma verdadeira confissão de fé. É como afirmar que o tempo, sabe o tempo, com cada segundo, cada dia, pertence a algo muito maior. E essa ideia nos joga direto na base de tudo, a noção de que o tempo, na verdade, pertence a Deus. E para a gente entender isso direitinho, a gente precisa dar uma olhada em dois conceitos que são fundamentais para saber quem é que está no comando de verdade. O primeiro conceito é o de soberania divina. O que é isso? Bom, é a crença de que Deus está no controle de toda a história, de cada momentinho, seguindo a sua vontade, que é perfeita. Sabe o que isso quer dizer? Que os anos, os meses, os dias, nada disso acontece por acaso. Tudo faz parte de um plano maior, tudo é guiado. E olha, essa ideia não é nova não, ela é bem antiga. Se a gente for olhar textos como o do livro de Daniel, já está lá escrito que é Deus quem muda os tempos e as estações. É um jeito de dizer basicamente que a história tem um grande diretor por trás das câmeras. Tá, mas e os 365 dias do ano, como eles entram nisso? Bem, cada um desses dias, de acordo com essa visão, é sustentado por algo que a teologia chama de providência divina. Pensa na providência como o cuidado ativo, fiel e perfeito de Deus sobre absolutamente tudo. Não é um controle lá de longe, sabe? É um sustento ali, diário, momento a momento. Ok. A gente pode pensar, se Deus está no controle de tudo, então qual é o nosso papel? A gente não faz nada? Boa pergunta. E é isso que nos leva à nossa terceira parte, a ideia de planejar, sim, mas com humildade. É tudo sobre encontrar aquele equilíbrio perfeito entre a nossa responsabilidade e a confiança nessa soberania de Deus. E este slide aqui ilustra isso de um jeito perfeito. Ele mostra duas maneiras de olhar para o futuro. De um lado tem aquela autoconfiança ansiosa, sabe? Aquela sensação de que meus planos têm que dar certo, o futuro depende de mim. Isso gera um medo danado da incerteza. Mas do outro lado tem o planejamento humilde, cheio de fé. A gente faz a nossa parte, planeja com responsabilidade, mas o resultado final, esse fica nas mãos de Deus. E isso traz uma confiança enorme na sabedoria dele. E existe um modelo bíblico para isso, bem prático, que vem da carta de Tiago. A sugestão é a seguinte: em vez de sair afirmando, vou fazer isso e aquilo, a gente deveria dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos tal coisa. E atenção, isso não é ser passivo de jeito nenhum, é uma declaração consciente de dependência. É reconhecer quem, no fim das contas, tem a palavra final. Então, o ponto-chave aqui é esse. Olha que virada de chave. Os desafios, as incertezas que todo ano novo traz, eles não precisam ser um motivo de medo. Pelo contrário, eles se tornam oportunidades, chances para a gente exercitar a nossa confiança. Confiança naquela mão sábia e soberana que está guiando tudo. Beleza, agora vamos levar essa ideia para um outro nível. Como é que a gente faz para isso não ser só um pensamento bonito de 1º de janeiro, como isso vira uma realidade do dia a dia? A resposta está em um conceito: viver diante da face de Deus. Existe até uma expressão em latim para isso, que é coram Deo, literalmente significa diante da face de Deus. E descreve exatamente isso, um jeito de viver a vida toda na presença de Deus, debaixo da autoridade dele e para a glória dele. Não é algo só para o domingo na igreja ou para datas especiais, é para cada momento. Para segunda-feira de manhã, para quarta à tarde, para tudo. Mas e na prática? O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela tarefa chata no trabalho pode virar um ato de adoração. Cada amizade se torna uma oportunidade para exercitar a graça. Cada decisão, por menor que seja, é oferecida a Deus. E cada novo dia,
uma chance novinha em folha de crescer na fé. De repente, a vida inteira se torna sagrada. Tem uma analogia que eu acho fantástica para explicar isso. Pensa assim, viver só de resoluções de ano novo é como ter um relógio antigo, daqueles de corda. Ele precisa daquela grande virada, uma vez por ano, mas com o tempo vai perdendo a força, vai ficando mais lento. Agora, viver o corandel, viver das misericórdias de cada dia, é como ser um moinho de vento. Ele não fica esperando uma tempestade anual para se mover. Não, ele se move com a brisa suave de cada dia, com a graça diária, sempre energizado por uma fonte que se renova constantemente. E é aí que a gente chega no ponto em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. A gente começa a ver como aquele simples desejo de Feliz Ano Novo pode ganhar um novo significado, pode ser completamente transformado, e uma oração de verdade, uma oração profunda. Então, como seria esse Feliz Ano Novo com um novo significado? Seria mais ou menos assim. Primeiro, é um reconhecimento. Deus, o tempo é seu. Segundo, é uma confissão. Minha vida está nas suas mãos. Terceiro, uma declaração. Minha esperança não está nos meus planos, mas na sua graça. E por fim, o quarto passo, uma oração. Que este ano seja vivido para a sua glória. Dá para perceber a diferença? É gigante. A saudação deixa de ser um desejo vago e se transforma numa declaração poderosa de fé, de esperança e de dependência. É uma mudança de perspectiva que, sinceramente, muda tudo na forma como a gente encara os próximos 365 dias. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito bem claro. Onde a gente firma a nossa esperança? Nos planos humanos? Eles são bons, claro, mas são limitados. Na sorte? Bom, sorte é incerta por natureza, né? Mas a fidelidade de Deus, dentro dessa perspectiva, ela é a única base que é perfeita e eterna. É o único lugar seguro de verdade para a gente colocar a nossa esperança para o futuro. Para a gente fechar com chave de ouro, tem uma última analogia que amarra tudo isso de um jeito incrível. Viver dessa forma que a gente conversou é como ser um passageiro num grande navio. Um navio que é guiado por um capitão que simplesmente não erra. Pensa comigo, num navio, os passageiros podem fazer o que quiserem no convés, certo? Podem planejar atividades, aproveitar a viagem, conversar com os amigos. Mas o verdadeiro descanso, a paz de espírito, vem de uma única certeza, a de que não são eles que estão no controle do leme, não são eles que ditam as marés. O descanso vem da confiança total de que o capitão conhece o destino como ninguém e sabe exatamente a rota para chegar lá. E é com essa imagem que a gente encerra deixando uma pergunta no ar para a gente refletir. E se o ano novo mais feliz de todos não for aquele em que a gente consegue alcançar todos os nossos objetivos? E se, na verdade, for aquele em que a gente aprende a descansar num propósito que é infinitamente maior que o nosso? Fica aí a reflexão.